No programa de hoje nós estamos conversando com o economista mineiro Cláudio Gontijo, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós já passamos a limpo aí a economia internacional globalizada, as crises e o cenário que se esboça. Agora no segundo bloco, começando, o senhor ficou nos devendo aí, não é? Quem é a sua referência, e para nós também que lemos sobre economia, você que acompanha o programa, que vai tomar a decisão individual, né, de investir, não investir, na verdade fazer a economia crescer ou não. Quem é hoje a grande referência mundial na visão de Cláudio Gontijo? Olha, na verdade nós não temos uma grande referência, né? Nós temos autores muito lúcidos. Nós temos, por exemplo, hoje, uma pessoa, uma das mais livres, exatamente o prêmio Nobel, Paul Krugman, que na verdade assumiu uma atitude progressista em relação ao que está acontecendo, né? E uma atitude muito crítica. Nós temos Gary Deminsky, nós temos vários outros autores que têm uma visão mais lúcida sobre aquilo que está acontecendo. O próprio Rubini, né, é um autor interessante de se ler, né? Nós vivemos um momento que nós temos que ler todo mundo. Agora, o que nós realmente temos que prestar atenção são nas forças subjacentes da economia mundial. E essas é que estão... Essa crise, na verdade, representa um término de uma grande onda de inovação tecnológica, que foi a onda da microinformática, das tecnologias de informação e telecomunicações. Essa onda, ela, a meu ver, está terminando. Nós ainda estamos gestando outra onda. O que isso representa? Que quando uma onda começa a se esgotar, as taxas de lucro começam a cair. E isso contamina a economia como um todo. Isso é como se ela perdesse velocidade, perdesse ritmo. Então é isso que aconteceu e culminou na crise da quebra do Lehman Brothers em 15 de setembro de 2008. Senhor Cláudio Gontijo, eu vi um artigo seu na revista Mercado Comum. Interessante a sua abordagem da questão das duas letras aí, não é? A crise, o V e o W. Como surfar para manter essa média? Quer dizer, nós voltando aí ao grego Aristóteles, né? Quer dizer, no meio está a virtude. Do ponto de vista econômico, é possível isso? É possível. Aliás, na verdade, eu estou até com um conjunto de economistas montando um fundo de investimento exatamente para aproveitar para surfar nessas ondas, não é? Quer dizer, nós prevemos, se o senhor acompanha aí o Mercado Comum, pode ter visto que eu previ a crise também, não é? Aliás, eu tenho um artigo que saiu um mês antes, saiu em julho de 2007, que o título é o seguinte, Esperando a Grande Depressão de 2010. Ela surgiu um ano e pouco antes, não é? E na verdade, pela ação governamental, não se transformou numa grande depressão. Mas o que eu previ aconteceu, que era um grande desastre. E então, o que é possível dizer é o seguinte, não é? Se nós soubermos como as grandes tendências, nós saberemos como ganhar dinheiro, evitando tanto os picos como os vales. Principalmente isso é o problema. Você tem que sair, se você aplica no mercado financeiro ou no mercado acionário, você tem que evitar as grandes quedas, né? Normalmente você sai antes no mercado, né? Então eu tenho uma jornalista, não vou declinar um nome, né? Que 6 meses antes da quebra do Lehman Brothers, me perguntou o que fazer. Eu falei, eu sairia do mercado de capitais. E ela ficou irritada comigo. Por quê? Porque ninguém estava fazendo isso. Eu mesmo li o seu artigo e falei, ele está parecendo o doutor Apocalipse. Quer dizer, eu achei o senhor muito amargo e muito assim, crítico demais. Quer dizer, surfando contra a onda que estava vindo, na verdade. Eu só estava cortando a onda, né? No momento nós já saímos disso, então, na sua visão? Não saímos. Nós temos, na verdade, forças, como eu falei, forças contraditórias. Por exemplo, a Bolsa Brasileira, né, ela já chegou em 71, 73 mil pontos, cai para 64, 63, ela fica... Por que ela fica nessa flutuação? Exatamente por conta dessas duas forças. Primeiro, a força do capital, do floating, do capital que está aí sobrando, do hot money, né, que está... Você toma dinheiro no mercado financeiro norte-americano para aplicá-lo, então está chegando muito dinheiro para ser investido, né, para o mercado financeiro, e por outro lado a economia está patinando.
Os efeitos da crise não foram superados. Nós temos, por exemplo, o caso da crise europeia é um caso sério. Nós temos outros acontecimentos muito sérios. O caso do Golfo, da British Petroleum, é muito sério. Por quê? Porque aquilo, inclusive, nos afeta diretamente, porque isso afeta os investimentos da Petrobras. Hoje, tem muita gente que não vai mais botar dinheiro na Petrobras por causa do caso do Golfo do México. Nós temos o caso do vulcão. Aquilo causou 17 bilhões de dólares de prejuízos, mas ele causou um transtorno enorme em países que estavam muito vulneráveis. Então nós temos muita coisa aí no mercado que ainda não foi digerido, coisas negativas. E temos, como nós falamos, esse dinheiro sobrando no mundo. Então nós temos que lembrar que temos duas forças que a gente precisa lidar com elas. Bem, o crescimento previsto para esse ano aí em torno, pode superar 7%. E há quem diga que a crise, eu vi uma palestra outro dia, e gostaria que o senhor fizesse também a sua avaliação, dizendo que vai haver uma queda no ano que vem, mas é pequena, 2 pontos, 2, 3 pontos no máximo, depois volta a crescer. O cenário é esse mesmo na sua visão? Eu estou me referindo à crise europeia, como é que ela vai bater aqui, não é? Pois é. E no resto do mundo também, claro. Em primeiro lugar, né, parte do nosso crescimento deste ano é o fato que nós não crescemos ano passado. Certo? Nós tivemos um crescimento negativo de 0,2%. Se nós crescermos 7% esse ano, na média nós vamos ficar no 3,4%, 3,5%, que é a marca, a média dos últimos anos. Pois é, mas num cenário internacional razoável, então. E o americano vai crescer quanto? Cresceu quanto? Pois é, o americano deve crescer 3%, né? Nós estamos vendo uma redução, talvez 2,5%, mas se esperava crescer 3,5% e agora as previsões estão sendo reduzidas por conta exatamente do acontecimento europeu. Então nós vamos ter um crescimento vigoroso, não é mais vigoroso porque se esgotaram as medidas de incentivos fiscais, não é? Incentivos, por exemplo, com o crédito IPI para automóveis, né, ou para eletrodomésticos da linha branca. Terminaram esses incentivos e nós tivemos uma elevação da taxa de juros também. Então esses são fatores que estão desacelerando de maneira até mais forte que o próprio Banco Central previa a economia brasileira. Agora, o problema da economia brasileira é um problema que vai aparecer em 2, 3 anos. E é um problema grave, porque é o problema do nosso déficit externo. Esse ano, o nosso déficit externo deve ficar, e tem várias estimativas, né? A maior diz que nós vamos ter um déficit de 60 bilhões, no chamado conta corrente. Eu estou trabalhando com uma conta menor, de 52 trilhões. Somente nos primeiros 6 meses, nós tivemos um déficit de 23 bilhões. Então, isso é uma bomba relógio. E o que deve ser feito? Nós precisamos primeiro valorizar o câmbio. Nós precisamos pegar o dólar e deixar ele 2,20, 2,30, para que as exportações brasileiras se recuperem, as importações caiam. Isso é o primeiro fator. Nós precisaríamos também fazer alguma restrição de importações. Elevação de alíquotas temporárias, isso é previsto pela OMC. Nós fizemos isso em 2005, nós podemos repetir isso, né? Então nós precisamos esvaziar essa bomba relógio, porque ela está... Nós não temos problemas hoje porque nós estamos vivendo com aporte hot money, mas isso é muito arriscado e nós vamos viver com isso para sempre. Então é aí que está o problema. Bem, já no final do nosso programa, algumas dicas também. Você que acompanha o programa vê o seguinte: olha, conversar sobre economia internacional, não é? Um negócio complicado, nomenclatura, quer dizer, é um negócio que parece que está longe da gente. Na verdade, cada um de nós é um agente econômico. Qual a dica principal que o senhor dá para quem acompanha o programa agora, em termos de informação, em termos de medidas, porque o mercado está aquecido internamente? Nós vimos a Exame aí, a revista Exame, mostrando por A mais B, com gráficos e tudo, a sustentabilidade dos fundamentos econômicos do mercado interno. Quer dizer, isso que está nos mantendo também aí surfando, né? Nesse V e nesse W que o senhor disse aí de subida e descida. Qual é a principal dica que o senhor dá para os nossos telespectadores e telespectadoras? Primeiro, eu não adquiriria mais imóveis. Não está mais no momento, os imóveis estão superfaturados. Eu não faria compromisso financeiro de longo prazo.
Por quê? Porque eu acredito que esse processo esgotará em 2, 3 anos. Então eu tomaria medidas nesse sentido. E quais outras medidas que a gente pode tomar no dia a dia, não da macroeconomia, né, mas quando você vai comprar no supermercado, no seu carrinho, na sua gôndola, quer dizer, e voltando aqui a Adam Smith, né? Economia tem tudo a ver com psicologia. Quer dizer, o senhor, na visão de Cláudio Gontijo como economista e como cidadão, não é? Além disso aí que o senhor colocou, o que mais que a gente precisa estar bem antenado? Eu acho que nós precisamos aproveitar as oportunidades, né? A economia está crescendo, o emprego em determinadas faixas está aumentando, né? Então nós temos que aproveitar essas oportunidades, né? Nós temos escassez de engenheiro, nós temos escassez de muita gente. Então essa hora é a hora, mas não é a hora de fazer grandes investimentos de longo prazo. Agora, o senhor sairia do mercado financeiro ou é bom investir na Bolsa? Não, ou isso é uma tendência mundial e que não chegou no Brasil ainda? O que o senhor faria? O que o senhor faz com o seu dinheiro? O senhor não vale porque é economista. Eu digo assim, eu que não sou economista. Na verdade, eu iria hoje, em grande parte, para a renda fixa. Eu acho que... Fundos do governo também, os papéis do governo? Mas isso precisa tudo ser feito com muito cuidado. Por quê? Porque os bancos, na verdade, estão montando verdadeiras armadilhas para a gente. Às vezes a gente entra num fundo de investimento, às vezes tem uma taxa de administração muito baixa. Vou contar um exemplo, não vou dizer o santo, né? Um dia eu vi uma taxa de investimento, uma taxa de administração de 0,5% e outra de 1,5%. Mas eu vi que esses bancos colocavam dinheiro em fundos dele mesmo que tinham taxa de até 8%. Então esse tipo de jogo não fica em banco. Procure um investidor autônomo. Ok, muito obrigado pela sua presença, sucesso, e eu espero que o senhor não acerte aí a crise daqui a 2, 3 anos, como o senhor disse, não é? É melhor assim. Muito obrigado ao economista Cláudio Gontijo, ele que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigado pela sua audiência, acesse aí o nosso e-mail joãocarlosamaral@terra.com.br e também o nosso blog de notícias www.joaocarlosamaral.com. Então, até o próximo programa. Até lá.